O Vida e Saúde dessa semana fala da saúde da boca e dos dentes. Vamos saber como é o tratamento ortodôntico que acompanha todo o desenvolvimento de crianças com lábio leporino. Cirurgias, aparelhos, tudo para conseguir o sorriso dos sonhos. Vamos falar também sobre aparelhos invisíveis para alinhar os dentes de forma discreta e ainda próteses feitas em apenas 15 dias graças à tecnologia. Como tratar os dentes dos pequenos? Vamos falar sobre a higiene bucal nos bebês e crianças maiores em tratamento contra o câncer. É no Vida e Saúde que está começando. Olá! Crianças com fissura lábio-palatal, também conhecida como lábio leporino, nascem com uma abertura nos lábios e no céu da boca. O tratamento desse problema é multidisciplinar, com médicos fonoaudiólogos, dentistas. O Hospital Albert Sabin oferece acompanhamento para pacientes em tratamento dessa doença, né? Vamos conferir como é o longo caminho percorrido pelas crianças para conquistar o sorriso dos sonhos. Uma doença que afeta a fala, o ato de engolir e até a autoestima. As crianças que nascem com a fissura lábio-palatal, também conhecida como lábio leporino, têm uma abertura nos lábios e no céu da boca. O tratamento desse problema depende de uma cirurgia para fechar a fissura. Além disso, os dentes podem nascer tortos. A ortodontia tem um papel fundamental no tratamento. Como esses defeitos se encontram no local, no rebordo alveolar, onde os dentes vão nascer, é muito importante que o ortodontista cuide desses dentes dessa criança, não só do mau posicionamento desses dentes, mas também como o posicionamento do osso que recebe esses dentes, no caso a maxila e a mandíbula. O maior desafio é quando a criança nasce, pois a amamentação é um dos períodos mais difíceis, tanto para a mãe quanto para o bebê, que muitas vezes, para se alimentar, precisa usar uma sonda. O bebê fissurado, ao nascer, com 3 dias de nascido, ele vai receber uma placa que vai vedar o céu da boca dele, passando a funcionar como um palato artificial e, consequentemente, aquela criança vai poder se alimentar, quer seja com a mamadeira, e o objetivo principal da equipe é fazer com que aquela criança faça o seu aleitamento materno. O tratamento mais eficaz da fissura lábio-palatal é feito assim que o bebê nasce. Com 2 ou 3 dias de vida é feita a avaliação da arcada dentária do recém-nascido. Nos 3 primeiros meses acontece a primeira cirurgia do lábio e com 1 ano a do palato. Dos 9 aos 12 anos é feito um enxerto no local do dente que vai receber o implante. E aos 18 anos de idade, o paciente já pode fazer as cirurgias e os implantes. Antônia mora no interior e trouxe a filha de 6 anos para começar a tratar o lábio leporino. Ela tem esperança de ver um belo sorriso no rosto da filha. Eu queria ver como é que a gente se informa, né, para fazer a cirurgia dela. Porque era tudo que eu queria, que a minha filha ficasse normal, ficasse que nem os outros irmãos dela. E o nosso convidado para falar mais sobre o tratamento odontológico no lábio leporino é o ortodontista Marcelo Moraes, que é vice-presidente da ABOR, que é a Associação Brasileira de Ortodontia aqui no Ceará, professor do curso de especialização em ortodontia no Ceará, Piauí e Amazonas. Olá, doutor. Olá, Marina. A gente viu aí algumas etapas, né, que envolvem esse tratamento odontológico das crianças com lábio leporino. Essas etapas, elas são padrão para qualquer situação dessas crianças que têm a fissura? Essas etapas, elas são determinadas de acordo com alguns parâmetros. Então, assim, existem parâmetros fixos, mas como o organismo ele é variável de criança para criança, existem variações também nessas etapas, mas existem padrões que devem ser seguidos. Então, a criança recém-nascida, ela é atendida pela nossa equipe no hospital, já bebezinho, recém-nascido, como eu falei, então com 2 dias de vida, 3 dias de vida, essa criança já é atendida, já é acompanhada. E nessa primeira etapa, essa criança recebe uma plaquinha que vai fazer o papel do palato, que é o céu da boca, né? Já que essa criança tem uma comunicação entre o nariz e a boca, essa criança recebe essa placa para permitir que essa criança consiga se alimentar. Então, como é necessário, durante a amamentação, um vácuo na boca para sugar o alimento, essa criança usa essa plaquinha para permitir a passagem do leite na cavidade oral e esse leite não vá para o nariz e ele não seja aspirado, né? Qual é o material que é feito essa plaquinha? Ele é feito de acrílico.
E todas as crianças que nascem hoje em Fortaleza ou no estado do Ceará recebem isso? O nosso serviço, ele é um serviço oferecido através do SUS, então ele é universal, todos têm direito a esse atendimento, não existe uma regra para uma aceitação ou não desse paciente, todos os pacientes têm acesso a esse serviço. O que dificulta para algumas crianças é a distância. Tá? Mas nós temos pacientes de todo o Ceará, inclusive de cidades de estados vizinhos. E, assim, essas crianças, quando elas recebem essa plaquinha, né, elas já ficam... o acompanhamento nesses primeiros dias, no recém-nascido, é só colocar essa plaquinha ou ainda tem mais alguma coisa? Não, os pais são orientados em relação ao manuseio dessa placa e essas crianças retornam mensalmente para a nossa avaliação, para ver a adaptação da placa, se ela está conseguindo fazer a utilização da placa adequadamente, se há necessidade de ajustes, e essa criança é acompanhada frequentemente por nós. E à medida que os dentinhos vão nascendo, também é necessário ser feito ajuste nessa placa para permitir a utilização. Certo? Então essa criança ela é acompanhada, na verdade, desde o nascimento, praticamente, até os 18 anos de idade, quando ela já é considerada adulto e aí o atendimento é outro. Mas se esse paciente estiver em tratamento nessa idade, esse tratamento ele é concluído, ele ultrapassa os 18 anos, essa criança continua, esse agora adolescente, né, adulto, jovem, continua em atendimento até o final do seu tratamento. A segunda parte, né, vamos ver se a gente consegue falar de cada etapa certo. Que a gente citou aí, viu, na matéria. Esses 3 meses... tem uma primeira cirurgia no lábio, né? Isso, essa primeira cirurgia ela tem como objetivo fechar a fissura que existe no lábio. Para essa criança ser selecionada para essa cirurgia, ela tem que atender a alguns requisitos. Tá? Então, ela tem que ter um peso ideal, em torno de 5 quilos, ela tem que ter uma quantidade ideal de hemoglobina no sangue. Então, existem algumas regras que devem ser seguidas para essa criança ser considerada apta para a cirurgia, que é a primeira cirurgia que ela faz. Se a criança não tem fissura de lábio, só fissura de palato, aí a cirurgia ela é adiada um pouco mais. Que é com 1 ano. Isso. Então, dependendo do problema que a criança tem, existe um período eleito para essa cirurgia. Então, não é como eu falei, assim, existem variações para esse tratamento. Não necessariamente tem que ser seguido em datas específicas. Com o aparelhozinho adequado, que é essa plaquinha que você falou, ela consegue se alimentar direitinho, fazer a amamentação, tomar mamadeira normal. E quando ela vai começar a comer alimentos sólidos, como é que fica? Quando ela já vai comer alimentos sólidos, é o período que ela possivelmente já tem feito a cirurgia de fechamento da fissura e aí ela já está numa outra fase do tratamento, que ela já começou a nascer os dentinhos, tanto os dentes anteriores quanto os dentes posteriores já começaram a nascer e a placa já não adapta mais. Então ela já está numa outra fase do tratamento. E nesse período já deve ter acontecido a cirurgia para fechamento da fissura e aí ela já não precisa mais da plaquinha. Tá? Agora é importante frisar que a cirurgia de fechamento da fissura, tanto lábio quanto de palato, ela não é uma cirurgia de resultado definitivo. Então, a gente precisa de outras cirurgias, a necessidade de um tratamento ortodôntico para dar a essa criança condições de oclusão, de mastigação adequada para ela conseguir se alimentar. Hoje, em Fortaleza, a gente ainda vê um grande número de crianças que nascem com fissura? O índice de crianças que nascem com fissura, ele é em torno de 1 para mais ou menos 600, 700 nascimentos. Isso, para quem não convive com o problema, como o caso da maioria da população, isso parece ser algo muito raro. Tá? Mas no nosso atendimento é uma frequência muito grande de crianças que têm o problema de fissura lábio-palatal. Então, esse problema também está relacionado é multifatorial. Existem assim, a cultura da população, como algumas situações em que as pessoas acham que isso leva a um problema da fissura. Então, existem alguns mitos. Botar a mulher estava com chave no bolso, então isso não existe. Não, na verdade, isso são mitos. E a fissura lábio-palatal ela é multifatorial, como eu falei. Então, pode ter fatores nutricionais, da grávida, de suprimento nutricional para a criança, problemas relacionados com fatores sociais. Então, aquela mãe que teve um acesso à saúde mais deficiente, ela tem um risco maior. E tem fatores também relacionados com síndromes,
Tá? Síndromes, então a criança não tem somente a fissura, ela tem outros problemas de saúde relacionados e fatores genéticos e hereditários. Então, transmitido dos pais para os filhos, ou então alguma alteração genética naquela criança que não era determinado pela hereditariedade, não era transmitido pelos pais, mas houve uma mudança em um gene e que leva a essa fissura. Marcelo, eu ouvi também falar sobre o uso de drogas e álcool. Isso se comprova ou é mito também? Na verdade, a fissura labiopalatal não existem os fatores totalmente determinados, né, que causa e efeito. Então, o uso de drogas também pode levar a criança a nascer com fissura labiopalatal. Então, é um conjunto É um conjunto de fatores, não existe algo específico para determinar. E é importante frisar para a população também, porque muitas mães, quando descobrem que os filhos têm fissura labiopalatal, isso até no ultrassom, elas começam a se sentir culpadas. O que foi que eu fiz para isso acontecer? E muitas vezes a culpa não é da mãe. Existe alguma alteração, como eu falei, genética, ou até uma questão hereditária, que é transmitida dos pais, mas não é uma culpa, certo? E que os pais se sentem muito culpados para isso daí. E eles querem entender como é que acontece, por que aconteceu isso. Então é importante falar para a população como é que acontece o processo. Então vamos imaginar um bebê que está na barriga da mãe. Esse bebezinho, no período de gestação, quando ele começa a se formar, nariz e boca é uma cavidade só. Tá? Com o tempo, vem duas lâminas de osso, que elas são projetadas horizontalmente, uma de um lado do outro, elas se juntam e se soldam. E vem uma outra vertical que desce e separa o nariz ao meio e separa o nariz da boca. Em algumas crianças, essa junção não acontece. Então, a gente tem a lâmina de um lado, a lâmina do outro, mas elas não se juntaram. E por isso existe a comunicação. E a cirurgia, ela é feita para permitir essa união. Só que essa união acontece somente em tecido mole, em gengiva, e não em osso. E aí, há necessidade do tratamento ortodôntico para que a gente simule o que a natureza iria fazer de crescimento nessa criança. E a importância da plaquinha no bebê é que, como não existe essa solda do osso de um lado e do outro, quando a gente vai sugar algo, naturalmente é feito um vácuo na boca. E esse vácuo faz com que haja a sucção, a ordenha do leite do peito ou da mamadeira. Como não existe essa fusão, existe a passagem do ar da boca para o nariz. Então não se cria o vácuo e o leite não consegue ser sugado. E ele passa para o nariz. E além disso, essa não união dos dois lados do palato permite com que haja um contato da língua com o vômer, que é o osso que separa o nariz ao meio, que é o septo nasal, ou então da mamadeira e do peito. E isso machuca demais e causa inflamação e irritação no nariz. Então, Marcelo, vamos só fazer uma pausa aqui na nossa conversa. A gente volta depois do intervalo em 1 minuto, falando mais sobre o tratamento do lábio leporino. Daqui a pouco. Existe algo mais democrático que o povo e mais questionador? É com a coragem do povo que se constrói uma sociedade, um país, um mundo feito de emoção, de raça, de atitude, de um povo com opinião e unido pela informação que circula a toda hora, que acontece em todos os lugares e que coloca você no centro de tudo, que nos faz interagir, contestar, fazer negócios, consumir, compartilhar. E tudo isso de um jeito muito simples. Hoje, agora, sem esquecer o passado, de olho no futuro. O povo, você presente. Estilo é poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Chegou o Unimed Estilo, o plano top da Unimed Fortaleza, que oferece atendimento em hospitais de referência em todo o país, além de benefícios exclusivos, como resgate aéreo, seguro e assistência médica internacional opcionais. Unimed Estilo, exclusividade para viver o melhor da vida. Vida e Saúde,
Apoio Cultural Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto. Completa a sua saúde. Seu televisor ficou pequeno para tanto conteúdo. A nova programação da TV O Povo vem com tudo que você gosta. Cultura, entretenimento, jornalismo, saúde, moda e muito mais. Tudo de um jeito simples e libertador, que faz reagir, pensar, querer, mudar. E quando você muda, mudamos com você. TV O Povo, conteúdo de TV fechada com sinal aberto. Volta com Vida e Saúde, falando do tratamento odontológico para as crianças que têm lábio leporino. Doutor, no caso das crianças que, quando eram bebês, não tiveram esse acompanhamento desde o início, seja porque moram muito distante, ou não tinham acesso, ou não sabiam, né, as mães, etc. Quando elas chegam a uma fase assim, de adolescência ou adulto, tem como ainda fazer algum tratamento para melhorar ou ajudar, tanto na alimentação ou na parte odontológica mesmo? Tem, na verdade, enquanto ele for adolescente, o nosso serviço é oferecido para esses pacientes. Então, após os 18 anos que ele já está na fase adulta, no nosso hospital não é oferecido mais esse serviço para esse paciente especificamente, mas existem outros locais onde eles podem ser encaminhados. Então, havendo a necessidade, pode procurar o nosso atendimento, que de lá nós vamos orientar esses pacientes para onde eles devem ir. E é possível fazer o tratamento? É possível, só que as sequelas desse não tratamento até essa idade, elas podem, em alguns casos, ser irreversíveis. E a vantagem de um tratamento precoce é dar a essa criança condições de ter uma vida normal. Tá? Então, essa criança ela vai no nosso serviço, que é o Núcleo de Atendimento Integrado ao Fissurado, do Hospital Albert Sabin. Essa criança ela é acompanhada por psicólogos, fonoaudiólogos, por ortodontistas, dentistas, ortodontistas, cirurgião plástico, cirurgião bucomaxilofacial e por dentistas também. Então, essa criança tem toda uma cobertura de serviços oferecido gratuitamente pelo hospital até que ela complete a sua fase de crescimento. Falando sobre a predominância que o senhor citou e o percentual, né, das crianças que aparecem com esse problema, a gente pode falar também que esse número, de certa forma, é grande, tanto que tem essa operação Sorriso. Que está acontecendo essa semana, né, que vem cirurgiões para ajudar, né? Conta um pouquinho como é que é a operação. A Operação Sorriso, ela é um serviço oferecido no mundo todo, existem vários outros países que também tem esse serviço. Então são cirurgiões, na verdade não são só cirurgiões, é uma equipe de profissionais voluntários, eles não são remunerados para esse serviço, que vão em determinados locais para fazer a cirurgia desses pacientes. É um mutirão de cirurgia. É um mutirão, na verdade é um mutirão. São selecionadas, as crianças que vão ser operadas, elas são selecionadas seguindo os critérios que eles exigem. Essas crianças são operadas e depois, aqui no Ceará, elas são acompanhadas pela nossa equipe. E então, esses profissionais são profissionais, como eu falei, voluntários, que vêm de vários países e que viajam o mundo todo fazendo essas cirurgias. Então, de tempos em tempos, eles estão aqui no Brasil fazendo essa cirurgia. E como é que faz para a mãe que quer participar desse mutirão, quer informação sobre isso?